O trabalho de conclusão de curso, popularmente conhecido como TCC, revela o conhecimento sobre determinado assunto que o aluno adquiriu durante a graduação. No entanto, se tornou comum no meio universitário o comércio ilegal dessas monografias. O estudante paga para alguém fazer o trabalho final para ele, mas é um crime praticado por quem vende e quem compra a monografia. Nas ruas, os anúncios estão em placas, até em outdoors. Oferecem monografias para estudantes universitários. Na internet, a prática também é comum. Sites garantem a aprovação, fazem promoções e opções diferenciadas de pagamento. O trabalho de conclusão de curso, o TCC, é a avaliação final do aluno para garantir o diploma de graduação. É um trabalho único, autoral. Bom, pelo menos deveria, porque muitos estudantes ainda optam pela ilegalidade. Tem um programa verificado de plágio, então junto com a última versão eu te entrego, olha, que está a versão definitiva e segue também o resultado do plágio. O trabalho de 45 páginas sai por R$3.000 ou R$2.500 à vista. Mas essa facilidade prejudica somente o aluno. Se for pego pela comunidade acadêmica com trabalho que não foi produzido por ele, vai sofrer sanções administrativas. A sanção do próprio professor, né? Ele pode dar uma menção sem rendimento. Depende de cada instituição. Pelas sanções serem administrativas, a gente não consegue identificar como pesquisas esse quantitativo. E quando eu falo quantitativo, não é só no Brasil, né? No mundo inteiro. Em 2013, a gente teve uma ministra da Educação na Alemanha que teve que renunciar ao cargo porque a tese de doutorado dela havia sido, tinha trechos de plágio. Então, é um problema social, não só no Brasil. E na esfera jurídica, a compra e venda de monografias podem ser enquadradas como crime de falsidade ideológica. Ele é um documento particular e talvez pudesse se enquadrar na falsidade ideológica no artigo 299, tendo em vista que vai se inserir um dado nesse documento que não é verdadeiro. Não se trata de um documento produzido pelo acadêmico, mas por um terceiro. Mas ainda assim é preciso tomar cuidado diante do princípio da legalidade estrita. Bom, e para falar mais deste assunto, está aqui no estúdio o advogado Rodrigo Alencastro. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, o professor que recebe o trabalho de final de curso, o TCC, não tem como saber se aquele trabalho, se aquela monografia foi feita pelo aluno ou por outra pessoa. E geralmente esse trabalho depois é impresso e levado para o acervo da universidade. Se um tempo depois houver uma denúncia, se souber que aquele trabalho não foi feito pelo aluno, que teve uma nota e se formou com aquele lá, há alguma sanção? Há como ainda se configurar o crime? É verdade. O professor hoje tem se utilizado de uma estrutura normalmente disponibilizada pela universidade, pela faculdade, para evitar que documentos, trabalhos copiados diretamente da internet, venham a serem entregues com êxito, né? Ou seja, eles têm se valido de softwares, inclusive, para evitar que isso aconteça, né? Então, caso, algum tempo depois da entrega do trabalho, isso seja verificado, é possível que o aluno sofra sanções, até porque o Código Penal foi alterado recentemente para determinar que entre a data do fato, ou seja, a prática do suposto crime, e o recebimento da denúncia não corra o prazo prescricional. Então, enquanto isso estiver sendo investigado ou apurado, não corre o prazo prescricional, ele pode sofrer, sim, mesmo algum tempo depois, punição por isso. Bom, a gente viu aí na reportagem que é um crime, né? Mas vamos explicar direitinho que tipo de crime comete quem vende e quem compra uma monografia, por exemplo. Olha, o crime de falsidade ideológica exige, para a sua configuração, a demonstração de que houve alteração sobre algum fato juridicamente relevante, né? O trabalho de conclusão de curso nas faculdades é essencial para que o aluno consiga a sua graduação, o término do curso e a consequente obtenção do diploma. Então, é bastante relevante juridicamente. Então, se autodenominar autor de um trabalho que ele não preparou, que ele não fez, pode sim configurar o delito previsto no artigo 299. E, como é um documento particular, a pena seria de 1 a 3 anos. Né? Da parte de quem vende esse tipo de trabalho, desde que a pessoa tenha plena ciência da finalidade para a qual ele vai ser utilizado,
em tese pode ocorrer uma responsabilidade em termos de coautoria, né, na prática também do mesmo crime de falsidade ideológica. E é diferente você pagar para uma pessoa fazer um trabalho inédito para você e copiar um trabalho pronto da internet, compilar pedaços e formar o seu trabalho de final de curso. São crimes diferentes? O que você compra que é inédito e o outro que você vai lá e busca na internet pedaços de trabalho já existente sobre o assunto. É uma conduta bastante diferente, né? No trabalho acadêmico é comum que sejam feitas citações, autores já reconhecidos, desde que sejam feitos os créditos devidos, na forma correta. Mas se houver uma cópia, a hipótese seria de violação de direito autoral, previsto no artigo 184 do Código Penal. É um plágio? Seria um plágio, seria uma utilização indevida de uma obra intelectual produzida por outras pessoas, né? Tá ok, doutora, a gente tem várias perguntas a esse respeito ainda, a gente vai fazer no próximo bloco. Peço para o senhor esperar um minutinho que a gente já volta. Aqui. E aqui no estúdio nós voltamos a falar com o advogado Rodrigo Alencastro, que hoje conversa com a gente a respeito das vendas de monografias de todo o trabalho intelectual que muitas vezes, doutor, acontece na internet livremente. Se a gente fizer uma breve busca nos sites de procura pela internet, a gente vai encontrar muita gente oferecendo esse serviço. Como é que coíbe isso? É verdade. O Ministério da Educação tem recomendado que se procure a autoridade policial e as autoridades encarregadas de prevenir a prática de delitos propriamente ditos. Manter um site desse na internet também é irregular, né? Porque você está oferecendo um serviço que não pode ser oferecido em tese. É verdade. Alguns desses sites, eles procuram oferecer serviços de mera revisão de trabalhos ou de um serviço de apoio que talvez não sejam irregulares, né? Ou, aliás, sejam até comuns na prática de trabalhos mais elaborados. Mas outros efetivamente estão praticando serviços e oferecendo livremente. Bom, geralmente quem compra não tem a intenção de denunciar, né? Também quem vende também não. Quem se deparar, souber de alguma irregularidade como essa, faz o quê? Denuncia para quem primeiro? Então, a orientação que existe na área educacional, oriunda do próprio Ministério, é de que devam ser procuradas autoridades policiais responsáveis por coibir a prática de delitos em geral, né? Essa forma e até serviços de disque denúncia, enfim, que possam até preservar a identidade do denunciante até o momento adequado, enfim, enquanto seja, né, conveniente. Bom, quem compra um trabalho desse, quem vende, aliás, um trabalho desse, comete um crime. Mas quem compra está cometendo um crime até maior, por vez. É verdade, a pessoa está adquirindo um trabalho, é uma formação que ele não vai ter, que ele não teve oportunidade de se preparar, né, para apresentar aquele trabalho de forma correta e, na verdade, é um auto-engano, né? Ele está se enganando ao não conseguir aquela formação que a instituição de ensino está proporcionando, né? E, de outro lado, a sociedade também vai receber um profissional que não tem o preparo necessário. Não há quem fiscalize isso, né? Depende da denúncia das pessoas. É verdade, as instituições de ensino têm essa dificuldade em fazer a apuração da efetiva compra. Apesar de ter instrumento para isso, é difícil, né? Exatamente. Aí os meios de prova devem ficar a cargo mesmo das autoridades policiais, né? Porque, como em qualquer delito, ele é praticado normalmente às escondidas, né? Então, as instituições de ensino nem sempre têm os instrumentos necessários para coibir diretamente essa prática. Uma orientação ao estudante aí que está terminando a universidade é não cometer esse tipo de irregularidade, que muitas vezes ele não sabe que é crime, ele pensa que não vai ser punido por isso. Está terminando um curso aí de 3º grau, prestes a entrar no mercado de trabalho e por vezes se depara aí com tendo praticado um crime. Sem dúvida nenhuma, o melhor caminho é fazer o seu trabalho de forma correta e adequada e conseguir essa bagagem, né, de não só se preparar melhor para o mercado de trabalho, mas também plantar uma semente,
né, de que isso vai continuar no futuro, no curso de pós-graduação, mestrado e numa atividade acadêmica e científica proveitosa no futuro. Tá ótimo, obrigada pela participação. Eu conversei com o advogado Rodrigo Alencastro a respeito da venda do trabalho intelectual na internet. Obrigada pela participação. Eu Até uma próxima. Obrigado.